Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um call mensal. Vamos falar um pouquinho do fundo, da carteira. Depois eu vou passar para o Elcio, ele vai falar do macro, cenários, eleições, enfim, bastante coisa. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, para deixar um pouco mais tempo, porque a eleição está um negócio divertido daqui para frente, né? Então, vamos lá. Bom, do nosso lado, falando um pouco de agosto, o fundo foi bem, né? As nossas teses aí que a gente já tinha comprado há algum tempo, que inclusive nos fizeram sofrer em junho, acabaram, né, começaram a ganhar valor desde o mês passado, de julho, né? Em agosto também, foi a mesma coisa. É uma carteira que balança bastante, acho que quem acompanha aí nossa cota viu, né? É assim, né? Acho que esse começo aqui de retomada aqui da melhora do mercado é assim, né? Você tem ainda a gente começando a montar posição nisso, então tem um fluxo meio errático aí. Mas a gente continua assim bastante convencido do que a gente carrega na carteira, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Tem alguns fatores que acho que são relevantes para o mercado no momento. Eu vou passar rápido aqui por alguns deles. O Elson certamente vai detalhar alguns também. Primeiro é China, né? E aí pega muito do lado de commodities. Acho que é um negócio importante, né? A China tem um problema imobiliário ali que não está resolvido. E a nossa visão aqui é que vai somente resolver, não vai ser uma reativação do mercado imobiliário. Mas do meu lado, que eu acho que é meio não deixar virar uma main call, né? Para alguns aí que lembram o que aconteceu, foram obras paradas, gente sem receber imóvel. Então, acho que esse é o risco aí para eles, né? E também o risco de ter um problema bancário. Então, China é mais ou menos isso, né? E a política de Covid-0 também não ajuda em nada. Então, tudo isso para dizer que a gente está negativo com commodities, em especial minério, celulose, né? Petróleo é uma dinâmica diferente, mas inclusive a parte de frigoríficos, né, começou a sentir um pouco também, não só esse problema na China, mas talvez uma dificuldade em repassar aumento de preço nos Estados Unidos e Europa, né? Isso começa a ter um problema maior e que pode levar a uma recessão ano que vem. O segundo é o Fed, que acabou animando o mercado, né, num dado período, e depois desse tom um pouco mais pesado, o mercado devolveu toda a alta que tinha tido anteriormente. Então, esse é o segundo ponto de atenção aí para a gente. Terceira inflação aqui que a gente tem visto melhorar, né? E a gente tem visto aqui, né, nossa modelagem aqui no que a gente acompanha, quer dizer, a gente espera quedas adicionais aí pela frente, então a gente está animado com isso também. Eleições também, assim, acho que o risco que a gente tem é a judicialização, a gente não vê uma diferença tão grande de curto prazo dos candidatos, então isso aqui não é um grande peso que a gente tem tido nas decisões de investimento. Assim. Bom, eu vou falar agora um pouco da composição da nossa carteira e como a gente mudou, né, ao longo dos períodos aí. Se a gente for falar de começo de ano, é muito diferente, né? Começo de ano a gente tinha quase metade da carteira em commodities e temos menos de 2% hoje. Tá? Temos umas estratégias de valor relativo em commodities, na posição direcional praticamente nada. O varejo, por outro lado, que era muito pequeno lá no começo do ano, era 16 do PL, hoje é 47. Tem uma parte grande, quase metade desse varejo alimentar, que foi um grande contribuidor do mês passado para a nossa performance. Incorporadoras de imóveis também era praticamente zero no final do ano, passou para 22%. E também essas métricas todas mudaram do fim de julho para cá. Tá? Então, do fim de julho, por exemplo, o varejo aumentou de 32 para 47. Incorporadoras também cresceram de 19 para 22. Utilities, por exemplo, é uma carteira que caiu um pouco também, reduziu um pouco para fazer essas outras alocações.
E o que a gente carregou também durante esse período foram hedges, tanto em derivativos quanto venda de índice, então, tanto doméstico quanto lá fora. Então, assim, a gente também teve uma performance boa, mas acabou protegendo a carteira também nesse período. E a balançada a que eu me referi, ela acontece mesmo com proteções na carteira, né? A gente a carteira tem um beta grande, né? Não é um beta astronômico, mas são setores que andam, né, bastante com isso aqui. Eu vou falar um pouco de todas as posições agora, mas andam com queda de juro real. A gente começou a ver isso. Acho que vamos ver mais coisa passar aí pela frente. Atribuição setorial, né, de desempenho. Como é que foi, né? Deixa eu passar aqui. Mês passado, mês de agosto, o fundo subiu por volta de pouco menos de 8,8%. Disso, o varejo contribuiu com 5,8 pontos. Então, assim, 2/3 da alta do mês foi isso aí. E grande parte dentro do varejo foi esse varejo alimentar, os atacarejos, né? A gente já falou aqui várias vezes que a gente carrega uma posição de açaí há um bom tempo. Então, assim, esse contribuiu. O Mateus é uma posição um pouco menor, mas que a gente também, assim, comprou entre uma oportunidade muito grande, aí, há um mês e meio, 2 meses atrás. Então, a gente tem uma posição também. Incorporadoras, a gente está mais focado em baixa renda, mas temos também Cyrela, que eu já comentei aqui em algumas ocasiões. A gente gosta muito da dinâmica de direcional e MRV, e para quem acompanha aí, os últimos ajustes no programa Casa Verde e Amarelo foram muito bons. Aumento de prazo de pagamento, possibilidade de utilização do FGTS cada 2 anos para bater o saldo devedor. Então, tem uma série de coisas bem interessantes. Fizemos uma visita também às duas, né, direcional e MRV, essa semana. Então, assim, em especial direcional, né, que está com umas margens incríveis, operação muito na mão e continua andando bem, vai ter um segundo semestre histórico. E MRV está se recuperando, né, das vendas grandes que fizeram lá atrás com preço travado, né, que é a dinâmica dessa Casa Verde e Amarela. Com uma velocidade de vendas muito alta, então isso aí teve o seu custo, mas a empresa está se recuperando bastante bem e tem uma exposição lá fora relevante com a Resia, né? Empresa que constrói condomínios, aluga e depois vende esses condomínios já alugados para um carregador, né? Para uma Brookfield da vida, alguma empresa do gênero lá fora. Então, assim, as duas empresas muito bem. E depois locadoras, bom, eu falei de incorporadoras contribuindo com 2,2 pontos percentuais para a cota do mês, dos 8,8, e locadoras com 1%, né? A gente carrega também, localiza, também já falamos aqui do Localiza no passado, empresa que a gente continua bem confiante. E por último, acho que destaque locadoras, saúde, né, que contribuiu com um pouco menos que 1 ponto para a cota. E aqui a posição é a Apvida, a gente já falou também de Apvida há um tempo atrás. Acho que tem uma recuperação ainda relevante para ela fazer, né? A gente teve esse período todo do Covid, que foi muito negativo, né, do ponto de vista de sinistralidade. Isso aí começa a recuperar agora. Então, a gente acha que tem um período assim, bem importante pela frente. Enfim, acho que a carteira, como vocês viram aqui, né, eu falei um pouco dos percentuais aqui, de como a gente está montado. A carteira basicamente doméstica, né, com varejo, consumo, locadores de veículos, empresas de turismo, o varejo vestuário, atacarejo, então é tudo muito ligado à queda de juro real. Então, acho que assim, isso que a gente vai ver ainda pela frente é bastante relevante para nossa, bastante importante para a nossa carteira. E então a gente assim vai manter isso. A gente tem olhado commodities também para algum trade, né, uma oportunidade, comprado em alguma, vendido na outra, mas nada grande e nada direcional. Tá? Direcional que eu digo comprar e carregar. São trades aí de curto prazo, nós vamos continuar fazendo isso também.
Acho que é isso aqui do meu lado. Falei um pouco de posições, do que a gente está olhando, e eu vou passar para o Elson e volto aqui para as questões no final. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, tentar falar rápido aqui. Tem bastante assunto, o Marcelo disse bem. Mas eu vou passar rápido por uma parte deles, até porque boa parte do que a gente vai falar aqui, acho que estava em outros calls, está em coisas que a gente escreve, faz muito tempo que a gente está falando sobre isso, eu acho. No fundo, o que a gente está querendo pegar aqui, e a carteira reflete isso bastante, mais até do que nos últimos meses, mas lá, sei lá, nos últimos, já há uns 3, 4 meses, a carteira carrega muito essa questão. O que a gente quer pegar aqui é a volta do ciclo de Brasil, tá? Volta de ciclo de Brasil, aqui o resto do mundo, mas aqui, como em geral as coisas têm uma amplitude muito maior, ela começa a queda na parte longa da curva de juros, tá? E aí é um pouco a gente acertar se realmente a gente estamos começando a ver esse processo de queda e acertar a escolha de papéis para isso. Sim, se você fizer um bom stock picking pensando nos papéis que são mais elásticos à queda da taxa de juros, o efeito disso é muito maior, inclusive, do que você ficar dando pré, simplesmente porque você vai pegar toda a fechada de equity risk premium também nesse processo. Eu acho ainda que o mercado andou um pouco de meados de julho para cá, foi bom. Mas acho que a gente ainda está meio que no começo desse processo, tá? Tem ainda duas coisas que acho que estão muito distorcidas, melhoraram, mas ainda muito distorcidas. Um é o patamar de juros, estou começando por aí, está ainda muito alto. Se você olhar o juro real de 5 anos, estamos falando em coisas perto de 5,70. Fizemos um pico de 6 e pouquinho, caímos um pouquinho no juro real, o efeito maior foi no nominal, foi na parte mais curta da curva, mas assim, olhando para a parte intermediária para frente, ainda é muito juro real, 5,70 de juro real, é um nível que está mais perto do que aconteceu lá na época da Dilma do que na época do Temer, muito mais perto do que aconteceu na época da Dilma, tá? Fora os grandes picos da Dilma, a coisa ficou acontecendo, a coisa rodou lá perto de 6%. E quando eu olho para a taxa nominal, a parte mais curta, aí pensando até final de 23, eu acho que está ok, mas olhando 24 em diante não tem corte, né? O mercado ainda olha com muito ceticismo o que vai acontecer um pouquinho adiante. Aqui é menos ciclo de política monetária, apesar de cortes, né? Mas assim, no fundo, de uma maneira meio obtusa, o que o mercado está dizendo para a gente que, olha, eu acho que vai ter um problema aqui, que aparentemente é fiscal, que impede que a gente consiga, o Copom siga cortando taxas ao longo do tempo. Então, ele deixa um pedação de distorção na curva aí que é relevante. Essa coisa da curva, a partir de 25, 26, ficar rodando perto de 11, 11,5, desculpa, 11,5, 11,70, é para um para burro. A gente olha para isso assim, é um pouco dá para ter convicção de que você não vai ficar nesses níveis. Ou a gente volta para algum nível de normalidade, ou os juros reais tão altos vão acentuar mais ainda nossos problemas fiscais, e esse negócio vai virar uma inflação maior, e vamos trabalhar com o juro real e juro nominal muito mais alto, um cenário muito ruim. Tá? Então, o mercado ainda bota muito no prêmio esse cenário muito ruim, por isso que a gente tem patamares tão grandes de juro real. Eu acho que claro que depende da visão nossa do que vai acontecer da eleição no fiscal, estamos falando da parte mais longa da curva, mas eu acho que não vai acontecer isso que está no preço. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo olha para o mercado de ações, aí tira commodities, tira estatais, o que sobra, a gente fez esse exercício na nossa última carta macro aqui, o que sobra lá são os cases mais domésticos, ainda com bastante staple, tem setor elétrico, essas coisas, mas assim, são os cases domésticos, e quando você olha para múltiplo disso, mesmo com a andada recente, está tudo muito barato. Então, tão baratos quanto perto da eleição de 2018, naquele meio lá que você fez greves caminhoneiros e precificou o risco eleitoral, a eleição lá era muito mais polarizada, muito mais radical na de proposição. E estamos perto dos períodos, assim, na renda fixa a gente ainda está perto do período da Dilma. Tá? Então, estamos
não estamos nem, assim, não dá nem para chamar de quartil, assim, a gente está muito ainda perto dos lows históricos, aí, olhando para os múltiplos dessas histórias domésticas. Tá? Então, tem uma combinação de coisas aqui que chama a compra. Acho que o mercado precificando um monte de distorção e, assim, descontando muito do valor das empresas, esse risco que ele está antecipando ou está olhando para frente. O que a gente acha que vão ser os drivers para você? A gente começou a desenhar a volta do ciclo e começar a consolidar esse cenário, aí tem um bocado para andar ainda. Seguem sendo os dois, essa coisa de inflação em política monetária, evidente, né? A gente precisa de uma correção na curva de juros, outro, fiscal. Está começando a ser cada vez mais fiscal, mas eu acho que ainda é a combinação das duas coisas. A boa notícia é que, assim, eu acho que são triggers razoavelmente curtos. Assim, a inflação aparentemente está fazendo pico, e a gente vai ter alguma definição sobre o que acontece com o fiscal com a eleição está a 30 dias da eleição. A gente provavelmente vai ter uma definição mais clara do que vai acontecer com o fiscal adiante. Tá? Então, vou logo. Vamos falar um pouco de inflação. A inflação é a mesma visão que a gente conversou no último call. O que está acontecendo aqui, eu acho? Tem uma volta mais forte de inflação global. Então, os tradables, os bens, vão devolver muito preço agora. Algumas coisas vão diminuir a inflação, outras vão cair de preço. Por quê? Porque você está fazendo uma normalização do pós-pandemia, então tem um componente de oferta aqui que ajuda. Você tem estoques muito mais ajustados hoje, quase todas essas cadeias do mundo. E você está desacelerando a demanda de uma maneira mais aguda. A gente vê isso acontecendo em Europa, a gente vê acontecendo de uma maneira menor nos Estados Unidos, mas está acontecendo. E acho que o fato novo de 2 meses para cá é que a maneira que os chineses estão conduzindo o policy mudou claramente. Sim, eles eram muito mais sensíveis à desaceleração econômica e agora os objetivos de política deles são outros, eles estão pensando em outras coisas. Estão pensando em Covid-0, estão pensando nos objetivos de longo prazo, de como é que eles vão, quais são as novas dinâmicas de crescimento chinês, estão pensando na política industrial deles, e não querem fazer uma volta de ciclo como faziam antes, até recentemente, que era dar crédito, expande o mercado imobiliário e vamos embora. Tem um deslocamento para baixo na demanda percebida por commodities, principalmente base metals. Acho que isso vale, provavelmente, é difícil dizer o quanto que é permanente ou não, mas um pedaço disso é permanente. Então, o cenário para commodities, o cenário para a volta de China ficou pior. Eles vão expandir mais o policy? Vão, mas eu acho que eles dificilmente vão jogar uma boia para fazer um bailout gigantesco no mercado imobiliário, a não ser que você tenha um problema muito grande no mercado de crédito como um todo. Tá? Então, quando você olha para isso, está começando a faltar demanda, que é um problema completamente diferente do que você tinha há 12 meses, que você tinha um excedente de demanda, escassez de oferta. Aqui, em alguns lugares, está faltando demanda, em outros está justo. Então, o que a gente vai ver nos preços? Volta. A gente começa a ver isso em alimentação já, aqui os IPCs. Ainda a alimentação está um pouco forte. No mês passado foi o mês do leite, né? Cada mês tem algum culpado, né? Um vilão aí na inflação. Mas assim, quando você começa a dar nomes para o que a inflação está tão alta, é porque assim, o processo está um pouco menos generalizado. E, do ponto de vista de um grupo alimentação, um pouco isso. Assim, ainda inflação alta, mas você pega uma série de cadeias aí, com essa queda de commodities, ainda que as commodities agrícolas tenham sido as que menos caíram, junto com o petróleo, mas assim, o ambiente é melhor. Tá? A gente vai ver notícias melhores adiante. A gente está vendo, na parte de industriais, a inflação vindo para baixo, já ficou claro no IPCA passado. Tá? Esse é um processo que a gente vai se repetir ao longo do ano. E na parte de energia, apesar do petróleo ter caído menos do que base metals, caiu. Acho que quando você olha para a dinâmica de petróleo, ainda que o argumento de escassez aqui possa valer um pouco, porque, no fundo,
questão de Rússia aqui muito grande, hoje o mercado parece muito mais ajustado. Com menos demanda na frente, o balanço de riscos aí para o petróleo é mais para cima, talvez o petróleo seja mais para 80 do que para 120. Quando você olha para isso, assim, eu estou tirando energia, estou reduzindo a alimentação, estou tirando bens industriais, um pedação dos IPCs aqui no mundo para baixo. Tá? Então, a dinâmica de inflação é melhor, aparentemente. E eu acho que o que ajudou muito o mercado lá no final do mês passado foi que, num certo sentido, o Copom incorporou esse cenário um pouco mais positivo do ponto de vista de inflação de bens na decisão deles. Tá? Você tem outras coisas aqui que incomodam, né? O fiscal, indexação, esse tipo de coisa, mas assim, você tem componentes agora que estão ajudando a trazer essa inflação mais para baixo. E aí ele sinalizou essa parada. Quando você sinaliza essa parada, o mercado começou a botar cortes na curva, evidentemente. Então, hoje, eu acho que a parte curta da curva está um pouquinho mais justa, mas essa correção ficou limitada pelo fiscal. Então, eu saí falando aqui que o juro real longo ainda está muito alto e que a parte longa da curva nominal também ainda tem um suporte, claro, lá nos 11,5. Esse negócio não cai por causa do fiscal. Tá? Então, vamos falar um pouco de fiscal. A história de inflação parece boa, o carrego ficou bom para esses cases domésticos agora. No fiscal, eu acho que tudo depende de eleição, né? Não tem isso. Né? A gente continua com um buraco que, quer dizer, os números estão melhores, a gente tem feito resultados mais sólidos, acho que você tem que tirar o chapéu. Tem um pedaço que é ajuste, tem um pedaço que é aumento de imposto, tem um pedaço que é inflação, mas assim, aumento de carga, desculpa, de arrecadação, um pedaço que é inflação, mas os números correntes estão melhores. O problema é que a gente não tem mais teto, a gente não tem mais âncora fiscal, então, assim, é um grande ponto de interrogação que vai acontecer com os números fiscais dos próximos anos. Os candidatos não ajudam muito, né? Ontem o Paulo Guedes voltou a falar em decretar calamidade, urgência, esse tipo de coisa. Então, isso desancora tudo. O Lula e os economistas do PT não têm uma boa compreensão disso, né? A gente sabe disso. E o Lula é muito vago nessa discussão. A gente sabe que eles não vão ter um teto. Eles falam que vão ter um outro regime fiscal, mas não baixam disso para a gente ter alguma clareza sobre detalhes. O que dá para dizer, eu acho, que é mais uma questão de assimetria. Eu acho que para justificar ainda esses prêmios desse tamanho na parte longa da curva, você tem que começar a ter um risco de perder a mão fiscal relevante. Uma parte do discurso dos economistas do PT sinaliza para isso, quando eles vão falar lá que vou tirar o teto, e vou tirar um monte de coisa, vou tirar a despesa de educação, saúde, infraestrutura do teto, não sobrou nada. Você vai poder gastar à vontade, não tem regime fiscal. Tem gente que defende isso. Tem muita gente que defende revogar, então tirar a reforma trabalhista, tirar essas outras reformas aí que a gente avançou recentemente. Bancos públicos grandes, por aí vai. Se for por aí, esses prêmios se justificam, provavelmente são maiores até. A questão é que para fazer isso tudo, eu acho que é muito pouco provável que esse caminho por aí, é que você precisa do Congresso, né? Só para revogar, tirar o teto de gasto, você precisa de maioria constitucional, então você vai precisar dos 308 votos na Câmara. O que o Lula tem? O Lula vai ter, eu já falei isso algumas vezes aqui, o Lula vai ter 160 votos uma esquerda, vai ser mais do que isso, talvez 170, muito menos. Acho difícil que ele tenha quórum para evitar impeachment, 170 votos. Ele sabe disso, e ele vai ter que compor, ele vai ter que voltar a fazer um governo de coalizão, ele vai ter que chamar os partidos de centro e botar para dentro do governo, com todos os benefícios e malefícios que isso traz. A sinalização que ele tem, é que ele entendeu isso, por isso que ele chamou o Alckmin, por isso que ele conversa abertamente com os setores do MDB, por isso que ele vai sentar lá do lado do Temer na posse do Alexandre, por isso que ele tem falado com a União Brasil, quer dizer, o Lula vai trazer esses caras para perto dele e vai governar com esses caras. Agora, para esses caras participarem do governo, eles têm que ter algum tipo de convergência de programa.
Esses são os caras que votaram todas essas reformas, votaram no teto, votaram na reforma trabalhista. Eu não vejo esses caras voltando atrás disso, votando contra essa agenda, para entrar num buraco econômico e participar do governo. Acho que faz muito sentido. A gente conversando com os caras desses partidos, a sinalização é pelo outro lado. Acho muito pouco provável, não vejo um caminho para o Lula implementar, mesmo que quisesse, essa agenda mais maluca aí do lado econômico. Acho que ele vai ter que achar um meio do caminho. Então, talvez, acho que faz sentido fazer um waiver, gastar um pouco mais no começo, e criar uma regra fiscal que sinalize com um time econômico de credibilidade, que vai executar essa regra, que sinalize que você vai convergir para resultados primários positivos lá na frente. Tá? Se fizer isso, vai ter um aumento de carga tributária, mas compensar esse aumento de carga tributária com uma reforma tributária que mexa na questão do CMS, dos IVAs, eu acho que é um bom pacote. Se for isso, o mercado está muito barato. E ainda que o Lula não sinalize para isso claramente, porque ele está em campanha, a tendência, eu acho, é caminhar para isso. Tá? Faz sentido estar comprado esperando isso, porque o mercado precifica uma coisa ainda muito assimétrica para o outro lado. Então, até por assimetria, né? É difícil dizer se o governo do Lula vai fazer tudo que a gente gostaria, provavelmente não, do ponto de vista econômico. Mas o que ele consegue fazer, eu acho que se a gente convergir para isso, o mercado está muito barato. Então, no fundo, tem uma aposta aqui de que você vai manter algum equilíbrio fiscal e que eles não vão botar tudo a perder lá na frente, eu acho que é uma aposta boa. Tá? Quais são os veículos para isso? É aquilo que o Marcelo mencionou, acho que tem que estar comprado nos cases domésticos. Todos os momentos em que você teve essa interface entre múltiplos tão baratos e você está fazendo o ciclo de volta de juros, então você começa a desenhar a volta do ciclo brasileiro, o mercado de ações das duas últimas vezes foram lá em 2015 para 2016, na outra pós-eleição do Bolsonaro, o mercado andou 40% em 12 meses nesses cases domésticos. E, de novo, esses cases domésticos têm um monte, tem Ambev, tem setor elétrico, tem farmácias, são coisas que não vão andar nesse ambiente. A nossa carteira tem menos isso, ainda que tenha setor elétrico, que seja importante, mas nossa carteira tem as coisas que vão andar antes no ciclo, que são incorporadoras, são varejo de vestuário principalmente, são as locadoras. Aqui é uma coisa muito alavancada com a queda de juros. Tá? Então, a gente quer pegar isso. Precisamos de hedge, porque ainda tem uma questão externa, o Marcelo mencionou bem, a gente está olhando, claro, para a curva lá fora e para a perspectiva de recessão. Isso afeta aqui dentro também. Uma parte disso a gente faz no S&P, mas uma parte grande hoje a gente está fazendo via opções, via uma estrutura de opções no índice. Por que dá conforto fazer isso no índice, ainda que um iniciante? É que nesse tipo de ambiente, se eu estiver correto, com China rateando o policy, com crescimento e com deslocamento, uma parte permanente para baixo na demanda de commodities, a parte de commodities no índice vai ficar para trás. Então, o índice te protege mais, por exemplo, o Lula demorar para tomar uma decisão de botar um time bom ou o mercado fica ansioso em relação a isso, o índice te protege mais desse tipo de risco mais idiosincrático brasileiro. Tá? Mas então tem que ter um pouco disso, tem que ter uma cauda. Mas hoje, olhando para esse potencial de ganho, olhando para o que a gente vê no cenário e o que está nos preços, é hora de ter posição. A nossa ideia é carregar ainda por um tempo esses cases mais alavancados à volta de juros, porque é aqui que a gente vai fazer um bom pedaço, se a gente estiver correto, dos ganhos da volta de ciclo. É isso, pessoal. Vocês têm muita pergunta, hoje pelo jeito tem poucas, né? Tem duas. Vamos lá. Três agora. Elson comentou recentemente no website da Safari sobre as eleições presidenciais. Em cenário onde Lula vence, a dúvida seria quem assume o poder? Lula 2003 pragmático ou Lula 2008 ideológico? Se você pudesse estimar probabilidades de qual Lula assume, quais seriam?
Eu acho que está mais para 2003, né? Bem mais. Eu acho que o Lula mais ideológico lá, aquele Lula que ele começou a desenhar o que seria o governo da Dilma, né? Que é Brasil, Estado grande, bancos muito grandes e ofertando crédito de uma maneira até irresponsável, política industrial ativa. Acho que isso não vai acontecer. Tem uma coisa que talvez assim beneficiou um pouco o Lula. Lá em 2008, a gente estava no meio da crise financeira, né? Lá realmente você tinha um problema no mercado de crédito, o mercado de crédito privado não funcionava direito. Então tinha um certo argumento de você fazer uma expansão via banco público lá. O problema é que, assim, você começou, não consegue parar, né? E o Lula não tirou o pé dessa história, a Dilma continua acelerando, deu no que deu. Hoje eu acho que, quando eu olho para isso, o Lula não tem espaço. Ele precisa mexer no marco fiscal, então tem que mexer no teto de gastos, mas para ter voto para fazer isso, ele tem que botar alguma coisa no lugar. Para ter voto para essa coisa, tem que ser alguma coisa que faça sentido, que você imaginar o mercado vendendo o Brasil e esses partidos que eu mencionei aqui, PSD, PSDB, União, votando uma agenda que você está rifando todo o equilíbrio fiscal, não vai acontecer. Acho que é muito pouco provável, tá? Então, acho que está bem mais para o Lula pragmático. Não sei se ele vai montar uma equipe como ele montou lá em 2003, acho um pouco mais difícil, mas está bem mais para o Lula pragmático, e provavelmente com equipe de qualidade. Próximo. Qual a sua visão para o S&P 500 para o longo prazo? Quer tentar essa, Marcelo? Olha, aqui é sempre difícil dizer, mas vamos lá, né? Nós estamos na economia mais inovadora do mundo, né? As Big Techs foram desenvolvidas nos Estados Unidos, né? 25, 30 anos, 15 anos, 20 anos. Então, acho que assim, a impressão que eu tenho é que, dado isso, acho que a inovação continua lá. Então, eu não sei dizer número, mas a minha visão é sempre positiva. Eu acho que, além disso, as empresas têm que remunerar o capital delas, né? Acima da taxa de risco, né? Taxa de juros, e mais o Equity Risk Premium. Então, assim, quase com certeza é uma palavra muito forte, né? Mas eu tenho uma convicção de que, para longo prazo, o S&P é acho que o melhor índice que existe no mundo. Eu concordo também, acho que vai ser uma super compra. O que eu calibraria aí no horário no ponto de comprar? Acho que não está nesse ponto ainda. Tem uma que é bem importante, porque tem um monte de large tech lá, que a gente tem uma boa noção de onde está a taxa real de juros. Taxa real de juros para 5 anos nos Estados Unidos já está se aproximando, está perto do 0,8 lá, no ciclo de 18 e 19 ele bateu 1%. Tá? Então, assim, quando você compara com o ciclo de 18 e 19, pedação dessa história já foi. Por isso, assim, olha para a nominal, olha para a parte curta da curva, já estamos com uma terminal já perto de 4, já é uma coisa mais justa. Eu, no meu cenário, um pouco mais, mas já está dentro já dá para conversar. Provavelmente ele vai ter que fazer um pouco mais do que 18, tá? Do ponto de vista de juro nominal, com certeza, mas mesmo de juro real, porque o problema de inflação no mercado de trabalho é mais grave. Mas quando essa coisa começar a passar do 1%, um pouquinho de prêmio, eu acho que é um pouco do argumento de Brasil. Às vezes não tem muito trigger, mas já está no nível de preço que faz sentido ter posição, tá? Ainda não estamos lá, mas acho que estamos chegando rápido, tá? Então, é um pouco isso. Aí o longo prazo, se o juro real de longo prazo para a US não muda muito, não vejo razão para ter uma mudança tão significativa, o resto é a inovação dessas empresas e realmente, assim, lá funciona, né? Então, parece que assim, vai desenhar mais para o fim do ano, mas vai desenhar um ponto de entrada muito claro. Próximo. Bom dia. Vocês têm uma simulação da TIR média esperada da carteira para os próximos anos? Sim, nós temos, eu não tenho esse número aqui comigo, mas eu posso te dizer, por exemplo, uma das posições que nós temos na Eletrobras, até o Elson comentou aqui, né, de utilities, então a Eletrobras tem um benefício duplo, né? Quer dizer, tem a fechada de juros e tem uma empresa estatal, ex-estatal melhorando. Eletrobras, nas nossas contas, entre 13 e 14 de TIR real, tá? Então, assim, de fato, acho que depois a gente pode mandar para você, mas a gente tem, assim, as posições nossas
em geral, tem uma TIR bem elevada. Bom dia. Vocês trabalham com quais chances de vitória para o Lula? Pô, é difícil dar probabilidades, né? Transformar assim, essas coisas em números não é fácil, mas poxa, acho que o Lula ainda é favorito, vai ser a eleição mais apertada. A gente olha os trackings nossos aqui, eles estão, a diferença é menor do que está em boa parte das pesquisas, mas o Lula ainda tem uma folga relativa e nesse mais curtinho, se você olhar de meados de agosto para cá, o Bolsonaro parou de fechar essa diferença. Acho que tem duas coisas aqui que são importantes. O Bolsonaro subiu muito nos últimos meses todos no eleitorado que era muito antilulista e tinha uma tendência a voltar para o Bolsonaro, que é o eleitorado evangélico. Mas essa piscina eu acho que já está mais rasa, porque ele já está com a intenção de voto lá no mesmo patamar que o Haddad, que ele tinha contra o Haddad no segundo turno de 18. Então, eu acho que assim, aqui já esgotou um bom pedaço. A outra coisa que fez ele andar um pouco foi olhando lá os bolsões as piscinas de votação, foi no eleitor de baixa renda por causa do auxílio, agora, no recente, de junho, julho para cá. Então, um misto de queda de inflação com auxílio. Esse processo também nas últimas 2, 3 semanas parou de melhorar. Tá? Então, eu acho que o Bolsonaro vai fechar um pouco mais, principalmente quando você olha para todas as pesquisas abertas aí, ele fecha um pouco mais essa diferença ainda, tem as diferenças de rejeição entre eles não é tão grande assim. Pode vir para alguma coisa mais perto de 6%, 7%, acho que é mais justo. Mas assim, talvez fique por aí, pensando no primeiro turno. Aí qual que é o problema para ele, olhando para o segundo turno? O problema é que os eleitores do Ciro, principalmente, e dos demais, né, sobra Simone, Solange, pouco voto. Mas, assim, esses eleitores, o Lula tem uma tendência de 2-1 para levar esses votos. Então, o Bolsonaro tem que passar o Lula com um pouquinho de folga no primeiro turno para ser favorito. Acho que vai ser apertado, mas está difícil para ele. Então, o Lula parece favorito. E o tema da eleição, né? O tema da eleição é muito econômico. Ainda que a economia tenha melhorado, não ajuda o Bolsonaro. Acho que esse ponto que você falou é importante, né? Porque às vezes pode Bolsonaro terminar o primeiro turno primeiro, mas a pesquisa de segundo turno já veio completamente desfavorável para ele. Tem um problema, acho que é grande, que tanto a rejeição do Lula não mexeu muito, a intenção de voto do Lula não mexeu muito, o Bolsonaro não está conseguindo tirar muito voto do Lula. Quanto que, assim, a rejeição do Bolsonaro está melhorando, porque a avaliação dele está melhorando, mas ainda está muito alta. Ele tem que acelerar essa queda de rejeição daqui até lá, e ele está ficando menos pólvora, né? Porque o auxílio já foi, a base evangélica ele já capturou, a campanha já está aí há 2 semanas. Assim, os argumentos, acho que ele já usou boa parte desses argumentos e está nos números dele, né? Então, sobra aí a queda de inflação de alimentos. Acho que isso vai ajudar ele um pouquinho nos próximos meses, mas não sei se é o suficiente para passar. Temos mais 2. As commodities podem cair muito com a recessão à frente do mundo? Vou começar aqui, o Marcelo complementa. Então, acho que mudou muito esse balanço de risco, né? A gente estava, se olhar após a Ucrânia, o que o mercado foi em quase todas as commodities? Era estoque baixo, demanda bombando ainda, porque você não tinha desacelerado China tanto, você não estava desacelerando nem Estados Unidos nem Europa. E você tomou um choque de oferta para baixo. Então, o mercado, quase todas as commodities, precificou escassez. De lá para cá, você começa a ajustar a oferta, as demandas caíram para caramba, e essa coisa de China é muito relevante. O mercado está mais justo. Em algumas commodities, principalmente em base metals, eu acho, você está começando a criar excedente de demanda. Se olhar o estoque de minério de ferro da China, por exemplo, não para de subir. Então, acho que faz sentido esperar. Mais queda, sim. Você tem que tirar pelo menos essa espuma de precificação de escassez que você tinha lá no meio coisa de 6 meses. Um pedaço disso já foi, né? Mas acho que pode cair um pouco mais. Concordo, é isso. E acho que só nas agrícolas, né, que
eventualmente pode ter algum problema com safra nos Estados Unidos, safra de milho, está complicado. Então, pode ter alguma pressão, tanto em frango, né, quanto em bovinos, né? Os Estados Unidos confina muito, usa muito milho para isso também. Verdade. Última pergunta. Vocês continuam otimistas com o atacarejo? Então, a gente continua, eu vou falar um pouco, e depois eu vou até passar para o Elson, que estava mostrando um gráfico hoje de manhã bem interessante sobre isso. Eu costumo dizer que o atacarejo é daquela carteira do Brasil que deu errado, né? Mas não é só isso, não é bem isso, né? O Brasil que deu errado era aquela história, olha, veio a crise, todo mundo piorou, a vida de todo mundo piorou, então tem que buscar uma alternativa mais barata para fazer compra de alimentos. Acho que esse é um pedaço da história. Tem uma parte muito maior da história que os hipermercados são um modelo que, de fato, é um negócio que não deu muito certo. O único que tem hoje no Brasil é o Carrefour, e ainda assim ele criou atacarejo, né, porque ele viu que tinha uma parte grande aí. O atacarejo também não atende só pessoa física, a população, atende o cara que vende cachorro-quente na esquina, atende o pequeno comerciante de uma hamburgueria, ou, enfim, qualquer restaurante pequeno. Esse cara, em alguma coisa dele, ele se abastece no atacarejo. E outras coisas, negócio que eu não sabia, igreja, por exemplo, é um negócio importante, compra café, copinho, um monte de coisa no atacarejo. E uma outra coisa também que eles vêm fazendo ao longo do tempo é melhorar o nível de serviço. Isso significa colocar um açougue, uma padaria no atacarejo, colocar um ar-condicionado, né? Então, esses caras acho que têm feito, entrado meio, ele está entre o supermercado e o hiper. Só que ele tem preço mais baixo, talvez uma oferta menor de SKUs do mesmo item, por exemplo. Você não vai achar 20 sabonetes, tá? Vai achar 3. Não vai achar 20, não sei o que lá. Tudo, quer dizer, menos marcas, né, mas com preços melhores. Então, acho que, assim, ele vai aumentando o mercado endereçável. E uma outra coisa que tem, né, por exemplo, específico do açaí, essa compra do Extra em pontos excepcionais, né? Ele comprou aquele de São Paulo, né? Aquele da Anguera, ali, aquele Extra. Pô, ali é um negócio, é um ponto incrível. Ali já começou a operar, foi inaugurado essa semana a loja. Nossa analista até teve lá na inauguração também. No caso do Matheus, é um cara que opera lá no Nordeste, Maranhão, Pará, está abrindo loja no Recife. Então, assim, é um cara que opera não só essa parte de atacarejo, mas opera rotas também que abastecem esses mercadinhos menores. Então, é uma rota que o caminhão vai para o atacarejo dele, deixa a mercadoria, mas já passa e vende no meio do caminho, já entrega as vendas. Então, assim, um outro mercado sendo desenvolvido. Mas eu vou passar para o Elson, que ele estava mostrando hoje uns gráficos aí de renda real. Aí, atacarejo também tem no micro, tem os extras virando açaí agora, né? Os extras virando açaí, exato. Eu, assim, acho que do meu lado, é engraçado, quando a gente olha para todos os cases que a gente tem, a maior parte dos cases, pelo menos setorialmente, a gente não tem história de earnings, porque a economia ainda vai piorar, né? A gente está até num bom momento. Bom, então, o PIB saiu bom ontem, quer dizer, a gente sabe disso, tem uma coisa de reabertura, tem expansão fiscal. Mas a economia piora no começo do ano que vem, muito provavelmente porque é um reflexo dessa taxa real de juros maior que a gente tem. Até ajuda na queda da taxa real de juros, da maneira como a gente está imaginando. Então, não é um mundo de earnings, é um mundo mais de queda de taxa real de juros, re-rating de múltiplo e desalavancagem para empresas que têm essa característica. Agora, no atacarejo é uma exceção. Por quê? Aí, olhando para o macro, além de todos esses argumentos idiosincráticos das empresas, aqui tem duas coisas acontecendo, meio que se complementam. A primeira, a queda de inflação que a gente está imaginando, e está caindo energia e está caindo alimento. E alimento muito básico. Esse troço, assim, é meio como se você baixasse imposto para o cara da baixa renda, porque ele não poupa. Quando você... e a demanda dessas coisas, energia, alimentos, transporte é muito inelástica, quando você baixa o custo disso, sobra mais para ele comprar. Então, ele vai comprar coisas de ticket mais alto no atacarejo, que ajuda muito na margem. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Segundo, a queda de inflação
e o mercado de trabalho melhor na recuperação, está fazendo com que a massa real de salário suba muito. A gente já está uns 3 meses com a massa subindo. Aqui no Sudeste subindo muito, isso vai ter um impacto grande sobre a açaí, por exemplo. E agora, mais recentemente, você está pegando, como a inflação está começando a vir para baixo, a massa subindo nas regiões mais pobres do Brasil também. Então, você tem subida de massa mais forte no Nordeste. Então, quando a gente olha para isso, tem uma história de earnings para acontecer junto com a açaí virando extra, junto com todos esses drivers de longo prazo, como você mencionou. Mas tem uma história de earnings mais cíclica para acontecer no curto prazo, tá? Então a gente gosta bastante. E com ainda um crescimento orgânico, né? Tem essa coisa de comprar lojas do Extra, mas tanto açaí e principalmente o Mateus lá estão com assim, um ritmo de investimento muito grande. O mercado estava assustado que o Mateus vai se endividar, mas, poxa, ele acho que está entrando em praças, né? Aproveitando que o açaí comprou Extra e o Carrefour comprou o Big, estão ocupados aí com essas coisas, e não estão indo para o Nordeste. Então, pô, vamos ocupar lá o Nordeste inteiro, e depois, quando eles vierem, já pegou os pontos melhores, enfim. Acho que tem uma história bem boa ainda, micro aí pela frente, além do macro ajudando. Acho que é isso, né? Não tem mais nada. Pessoal, obrigado. Até o mês que vem. A gente está aqui de volta depois. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.